Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast do Cine7. Eu sou Caio Pimenta, editor-chefe do site independente de cinema, produzido aqui em Manaus há 7 anos e meio. E hoje é um podcast especial. Vamos falar sobre Homem-Aranha Sem Volta para Casa. E é o seguinte, para falar desse filme, não tem como falar sem dizer spoilers. Então, como é que a gente vai fazer? A primeira parte vai ser sem spoilers. Aí vai tocar esse aviso sonoro. E então, a gente vai começar a falar com spoilers. Eu vou avisar certinho, mas já aviso aqui, tá avisado. Não reclame depois, por favor, na hora que você souber que daqui a pouco eu falo. Então, vamos fazer o seguinte. Nós temos 3 convidados hoje para falar sobre Homem-Aranha Sem Volta para Casa, e o primeiro deles que eu quero apresentar é o Danilo Areosa, que já apresenta aqui também os podcasts do Cine7, sempre passei aqui comigo. Danilo, tudo bom? Como é que você está? Olá, Caio. Comigo tá tudo bem, né? É um prazer. Agora tá do outro lado, né? Geralmente eu estava apresentando os podcasts, dividindo com você. Agora tô na outra berlinda aqui, né? E para falar desse filme que realmente tem arrasado quarteirões aí, né? É um filme que realmente a gente tem esse peso de voltar depois de uma pandemia aí, que lógico, ainda continua, mas o amigão da vizinhança levando aí um grande público para o cinema, né? Então, esse podcast aqui não tem como a gente evitar spoilers, né? Então, imagino quem é o corajoso que que não assistiu o filme e que vai escutar esse podcast, né? Vai ter que pegar spoiler, não tem onde fugir, não. Você, antes de assistir o filme, pegou spoiler? Olha, eu tentei me brindar de todas as formas. Curiosamente, no grupo onde não tem cinéfilos, me deram spoiler federal, né? Inclusive, desejei como doente verde aí, né, pensamentos negativos, né, a essa pessoa aí, mas realmente eu peguei um spoiler, né, que se confirmou quando eu assisti o filme, mas no restante, curiosamente, nos grupos dos cinéfilos que a gente tem aí pelo WhatsApp, a maioria respeitou. Agora, fora isso, eu peguei um spoiler bem federal, que eu acho que depois que eu assisti o filme eu achei até pequeno perante as outras surpresas que o filme traz. Beleza, Danilo. Então vamos agora passar para o nosso segundo integrante aqui do Cine7, que está hoje devidamente caracterizado. Se você está escutando, assim, se você está vendo o nosso podcast no YouTube, você pode ver como ele está caracterizado. Henrique Filho, quase um Peter Parker moderno, o Morales, né? Henrique, como é que você está? Tudo bem contigo? Opa, tranquilo. Desejar aí um bom entretenimento aqui, oferecer um bom entretenimento para os nossos ouvintes, conversar sobre esse filme que está trazendo as multidões de volta ao cinema, né? Briga na bilheteria, porrada, spray de pimenta, e é isso, vamos conversar aqui sobre o novo Miranha. E você teve alguma treta, assim, alguma situação inusitada na sua sala de cinema? As pessoas foram que nem você, caracterizados de Homem-Aranha? Não teve, não. Eu já fui no sábado, já tava uma galera mais tranquila, assim. Eu vi muito fã, mas tipo, eram fãs mais tímidos com as camisas, né? Não tinha ninguém fantasiado. Tem um amigo meu que ele foi fantasiado de surpresa, olha. Na pré-estreia, ele tirou o uniforme lá, ficou lá no meio do shopping, fez o maior sucesso com a garotada. Mas na minha sessão não tinha ninguém fantasiado, não. Caio, só para complementar aí o que o Henrique falou, eu ouvi de algumas pessoas que estavam na pré-estreia que parecia público de final de Libertadores vibrando com cada momento, né? Então, com certeza deve ter sido uma experiência para quem foi uma dessas sessões aí na pré-estreia, deve ter pegado assim uma emoção muito forte. Eu, como o Henrique, a minha sessão já no domingo já estava mais tranquila, mais light, né? Teve um pessoal que vibrou pouco, né? Mas imagino que na pré-estreia deve ter sido uma coisa de outro mundo. A sessão que eu fui foi de manhã na quinta-feira, tava desse jeito aí, o pessoal vibrando, chorando, se emocionando. E agora nós vamos para a nossa convidada. Ela já esteve aqui algumas vezes no nosso podcast. Ela até nos representou esse ano na coletiva sessão de imprensa de Marighella. Também esteve na cabine de Caça-Fantasmas, ou seja, nós estamos fazendo um feat com ela ultimamente.
E ela tem uma página muito legal no Instagram e também um blog. Eu queria que você falasse, por favor, Laisa Minelli, do Agridoce. Oi, Caio. Eu fico muito feliz com esse pitch. E fico mais feliz ainda em dizer que, pelo que eu ouvi aqui, eu fui aqui vi antes de vocês. Eu assisti na quinta-feira, consegui ainda. E realmente, triste por não conseguir na quarta, mas ainda feliz por ter conseguido na estreia. E realmente o shopping estava super lotado. Para conseguir estacionamento estava difícil. Tinha muita gente fantasiada. E era aquela emoção de aguardar, de ir para a fila ali muito antes, comprar o combo e ficar ali esperando. E era uma coisa que eu confesso que eu acho que eu sentia falta de um filme que me motivasse a ir para o cinema com toda aquela alegria, reunir o pessoal e, de fato, ter toda essa ansiedade. Então, para mim, essa estreia realmente foi uma das mais felizes desse ano. Felizes não só em ver um filme tão bom, mas feliz também em toda a situação no qual ele foi lançado, de ver as pessoas ali contentes também, no antes, no durante e no depois. E quanto à nossa parceria aí, realmente ela acontece por conta do Agridoce, é um site que eu gosto, que eu considero como um blog, porque eu escrevo normalmente na primeira pessoa, então é alguma coisa que realmente ajuda a gente a ter essa empatia, essa ligação com mais pessoas sobre cinema. Perfeito. Já tem quanto tempo a página? O tem blog também? 2 anos e meio. Desculpa, quanto tempo? 2 anos e meio. 2 anos e meio, perfeito. Então, a gente vai estar deixando, eu estou deixando na descrição, no Spotify, Deezer, no Google Podcasts e também, é claro, no YouTube, todos os links para quem quiser acessar o Agridoce. Gente, então vamos falar sobre Homem-Aranha, mas para começar, antes desse Homem-Aranha, eu queria saber assim, qual era o de todos filmes já feitos do herói, qual é o que mais agradou vocês? É unanimidade aquele Homem-Aranha 2 lá do Tobey Maguire, ou vocês têm algum outro preferido? Começo com a Laís. Esse final de semana eu revi os filmes e eu confesso que eu me reapaixonei pelo Homem-Aranha do Tobey. É muito diferente de todos os outros e eu fiquei tentando escolher qual era a cena mais bonita, a cena que mais me agradava. Aquele momento com a MJ ou com a conversa com o tio Ben, a profundidade que ele coloca, ele é muito melhor, na verdade, eu acredito, do que todos os outros. Apesar de Tom Holland ficar maravilhoso ali, a narrativa com o Tobey, ele tá ali, é aquele cara romântico que ele inspira não só pela força, mas pela fraqueza também. É aquele cara todo atrapalhado, que tá ali com o aluguel atrasado, que tá ali quase perdendo o emprego. Então, é muito fácil você ter empatia com aquele herói. Ele é muito mais divertido e eu acredito que profundo. E triste. Gostei dele. Eu acho que ele é o mais triste de todos. O Tom Holland não tem uma narrativa que o deixe tão triste, nem o Garfield, que perdeu ali os pais e tal, mas realmente o do Tobey é o melhor. E o primeiro, porque é aquele momento em que eu encontro com ele. Então, realmente, para mim, é o primeiro, do Tobey. Henrique, e você? O 2 mesmo, é imbatível ou não? Se for o 2, se for imbatível mesmo, qual é o outro que você gosta muito? Então também. Eu acredito que a melhor adaptação do Homem-Aranha, a representação dele ainda é o 2 do Raimi, em termos de que evolui o que é apresentado no primeiro filme, né? E ao mesmo tempo o Raimi, com a liberdade criativa que a Sony deu e depois tirou dele para o 3, né? Ele pôde explorar visivelmente tudo que o Homem-Aranha consegue fazer de melhor. Eu acho que em termos de cenas de ação e até mesmo o drama do personagem, né? Porque tudo dá errado na vida do Peter Parker ali. Em termos de ação,
nenhum filme ainda conseguiu barrar qualquer cena. Por exemplo, a cena do metrô ainda, para mim, é a melhor cena de luta do Homem-Aranha no cinema até hoje. E olha que quem chegou quase perto foi uma animação, né? Foi o Aranhaverso, que vem de perto, junto com... já bem pertinho, junto com o Homem-Aranha 2, também na minha lista de favoritos, né? Mas para mim ainda continua os dois melhores adaptações do Homem-Aranha para o cinema é o Homem-Aranha 2 e o Aranhaverso. O Homem-Aranha 1 é muito bom, apresenta o Homem-Aranha praticamente ali para uma geração. Depois dali, meu amigo, foi filme de super-herói a rodo, até a gente chegar ao Thanos, né? Então, tipo, o Homem-Aranha 2 ainda é o meu favorito, sim. E para você, Danilo, também? Também, cara, eu acho que eu vou muito com nossos relatores aqui. Considero o Homem-Aranha 2, para mim, a léguas de distância, vamos colocar assim, numa galáxia muito distante em comparação aos outros. É um filme do Sam Raimi que, para mim, tem momentos emblemáticos, né? Eu também concordo com o Henrique aí com essa questão, por exemplo, da cena do metrô, que é muito forte, ainda que eu gosto muito do discurso que a Tia May faz pro Tobey Maguire, naquela sequência que resgata ele, né? Que ele tinha abandonado ali o manto, né, do Aranha, e aí ela faz aquele discurso ali que eu acho muito forte. Por isso que eu acho que eu gosto muito desse segundo filme, até porque é um filme que fala sobre o peso de ser herói. Eu acho que quem acompanhou as histórias do Homem-Aranha sente isso, né, o peso que sempre foi para ele. E colocaria assim abaixo, né, o Aranhaverso também. Eu acho que para mim é uma grande adaptação dentro do mundo do aracnídeo, do amigão da vizinhança. E vejo até, por exemplo, o Tobey Maguire, por enquanto, se destacando, como a Laís falou, porque é um personagem que ele pegou ali uma época, até eu diria, tão romantizada em relação ao personagem. Trabalha muito essa questão mais clássica da jornada do herói, o personagem se desenvolvendo no Homem-Aranha 1, no Homem-Aranha 2. A gente tem o Homem-Aranha 3, que eu até acho que tem algumas boas ideias, mas é um filme assim meio... como o Henrique falou, do produtor ali se metendo, e aí o filme vai se perdendo. Eu até considero, ainda que muita gente malhe e coloque esse filme como o último dentro da franquia, na lista principal, o Homem-Aranha 2 com Andrew Garfield, né, a ameaça de Electro, se eu não me engano, é o subtítulo, eu acho ali um prazer culposo divertidíssimo, né? Tem os seus momentos, é muito inchado, mas eu acho um filme até bem divertido pro que o pessoal geralmente considera como o pior Homem-Aranha, até em comparação ao Homem-Aranha 3 do Sam Raimi. Geralmente é um filme que o pessoal esquece, mas eu até revi esses dias, achei um prazer culposo bem divertido. O Homem-Aranha, o segundo com Andrew Garfield, eu não gosto do filme, mas tipo, esse filme ele me pega por uma questão nostálgica, porque ele adapta, querendo ou não, um arco que mexe muito até com a minha infância, né? Que é a morte da Gwen Stacy. E a morte da Gwen Stacy, pra mim, cara, qualquer mídia pode adaptar qualquer coisa. Eu fico consternado. Eu lembro de eu ler... E eu já sabia que era aquele tempo que a gente já sabia o que acontecia, né? Os quadrinhos, a gente já sabia. Mas, tipo, é uma história que é muito forte, ela é muito repentina. E a narrativa dela, construída nos quadrinhos, tipo, uma coisa... O autor, né, ele vai descrevendo uma coisa horrível vai acontecer hoje, você não sabe o que vai acontecer. E no final é o Aranha consternado, desesperado, porque ele não consegue salvar ela. E, tipo, o filme todo, eu fico... esse segundo do Andrew Garfield, eu fico todo... Putz, cara, que filme inchado mesmo, que filme ruinzinho. Aí nesse filme, quando acontece a cena, é tipo, putz, cara, tipo, eu fico malzão mesmo, assim, eu saio do cinema deprê. Você sai chorando. Faz jus ao personagem. É o Homem-Aranha mesmo, assim, que é aquele cara que, tipo, tá tudo errado na vida dele, mas ele não esmorece, ele vai pra frente, ele supera e é isso. E assim, Henrique, eu até acho que essa parte aí dessa cena da Gwen Stacy que você falou, para quem lê os quadrinhos, né, eu acho que ela é até bem traduzida, né, pro filme, o espetacular Homem-Aranha 2. Eu acho que tem uma construção muito boa ali do suspense, do drama.
E a gente até, pelo menos, assim, eu tive o prazer de ver todos os Homem-Aranha no cinema, desde o primeiro do Sam Raimi, né? E eu me lembro que durante o espetacular Homem-Aranha 2, eu ficava pensando, pô, os caras vão mudar ali, né? Deve ter aquele toque ali meio hollywoodiano, vão deixar ela viva, porque é até uma atriz, né, Emma Stone, não vão matar ela, né? Para fechar a trilogia, né? Pode ser que... Esse é o grande pecado, né? Matar a Emma Stone. Então a gente até acha que ela vai sobreviver, né? O Andrew Garfield vai pegá-la e vai salvá-la, mas segue bem a essência dos quadrinhos. E é bem trágico, Quando eu escutei o estalo, mano, ela morreu. Não tem... Tipo, ela dá aquela inclinada assim, o bicho mataram ela mesmo. Não tem nem conversa ali. Bem, gente, então vamos avançar. Vamos agora entrar, de fato, em Sem Volta para Casa. Novo filme que está aí dominando as bilheterias. Uma das maiores aberturas, uma das maiores estreias do cinema americano na história. Lais, eu quero saber de ti o seguinte, o que assim, vamos, uma coisa importante, agora é sem spoilers, daqui a pouquinho é com spoilers, tá? A gente avisa. Vamos falar logo desse início, né, porque a história começa do fim do anterior, quando se revela para todo mundo quem é o Homem-Aranha, que é o Peter Parker e tudo mais, e ele se vê ali no meio daquela confusão. E aí aqui no filme ele já chega em casa, aquele caos, ele tentando esconder da tia May, mas enfim, eles acabam descobrindo. A minha pergunta é o que você acha que mais se destaca nesse início do filme, um pouco antes da gente começar a ver as transformações que acontecem com a chegada do multiverso. Então, eu acredito que esse primeiro momento aí, inicialmente eu fiquei muito feliz porque parecia que o filme casava exatamente com o anterior. A gente senta ali e está exatamente no mesmo ponto em que descobrem a identidade dele. Mas achei o desenvolvimento ali um tanto apressado, naquela parte dele conseguir se safar logo dos problemas com a justiça. Então, naquele momento ali, foi muito satisfatório inicialmente, mas depois aí deu aquela caída que eu olhei e falei, tem uma grande cena ali que a gente gosta bastante, mas no desenvolvimento total daquela abertura ali, eu achei que ficou muito, muito rápido, ele conseguiu... Foi muito fácil o que fizeram. E ele não tem toda aquela... Ele tem a dificuldade no colégio, tem a dificuldade com os amigos, mas isso já era esperado e ele já passava por muitas dificuldades parecidas com essa. Então, acho que nessa parte inicial, realmente, a gente tem ali a presença de várias pessoas muito interessantes que tornam essa saída dele mais fácil, mas fica a minha crítica só nesse ponto mesmo. E vocês, hein? Danilo, por favor. Eu também tenho um ponto de vista igual a da Live, Caio, até porque eu acho que o filme ele segue, né, a sequência ali do filme anterior, e ele trabalha muito essa questão da mídia, né, a revelação, o herói sendo, vamos dizer assim, exposto, principalmente nas redes sociais que a gente tem hoje, que corre bastante a informação, as pessoas em volta dele também acabam sendo tragadas, né, para essa questão da exposição, e que lembra em alguns momentos até mesmo o Homem-Aranha 2 do Sam Raimi, que também tem essa questão da identidade, né, que é revelada do personagem, principalmente na etapa final. Eu gosto muito dessa primeira etapa, esse início do filme, vamos colocar assim, porque eu acho que ele tem uma construção ali, um time cômico bem interessante, bem divertido, com esse olhar para a crítica social, que já era o que o filme anterior já trazia, já tinha esse peso por mistério, um pouco esse aspecto. Mas assim, a gente tem ali uma solução ali que eu acho até uma gafe, né? Vamos dizer assim, resolvido muito rápido ali em relação a todo o processo que o Peter está passando ali com aquele grupo, né, de investigação. Então acho que assim, o filme ele propõe muito como se fosse uma coisa mais crítica que ele vai trabalhar em relação a essa parte da mídia, né, do julgamento que as pessoas fazem. E ele praticamente resolve isso com uma cena-chave, né? Eu não vou citar aqui, porque não tem spoiler, com um personagem que é muito clássico, né? No mundo dos quadrinhos. E ali, ponto final. Situação resolvida, vamos para a etapa 2.
segunda parte da fase do videogame. Então, realmente, eu senti esse impacto assim de resolver muito, muito rapidamente, ainda que eu goste muito dessa parte de humor. Eu até acho que o filme ali constrói, nesse início, um humor que eu até acho que vai faltar um pouco mais para frente no restante do filme. E você, Henrique, eu queria saber da questão também desse humor mesmo, né? Porque é um momento que tem um pouco mais de... ali foi uma coisa meio TikTok, não foi não, Caio? Ali, ou a coisa tem bem umas rápida, propagandas assim. de TikTok, Pois eles fazem isso. Mas, por tem exemplo, a cena, e aí eu acho que é a parte quando o John Watts, o diretor, ele brilha, se ele tem um pouquinho mais de destaque, depois a gente vai entrar até nessa questão da direção dele, mas eu te pergunto porque, por exemplo, nesse momento tem algumas sacadas de humor muito boas. A cena, o plano sequência super rápido, né, que acontece dentro da casa, que acontece, tem um dinamismo ali de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E ali tá rolando easter eggs a rodo ali. Se você for olhar ali, tem easter eggs ali a rodo da roupa que o rapaz tá usando, o jeito que ele conversa com as pessoas ali. Tem a cena que eu acho engraçado, que da corrida dele, do ponto de partida até chegar o destino final, eu acho sensacional ali os efeitos visuais. Eles exploram bem a questão da mecânica, como o Spider-Man se move. E eu acho muito legal e verossímil como ele... sempre a gente tem aquela visão romântica do Homem-Aranha carregando a donzela, né? E a donzela tranquila, né? MJ desesperada, ele larga ela cai, ele corre atrás, ele busca ela. Então, tipo, toda essa parte ela é muito engraçada. E a gente vê, tem toda a questão também do cancelamento, vamos dizer, do Peter Parker, do Homem-Aranha ali, né? Que é uma vibe super atual. O J. Jonah Jameson é um tabloide desses, assim, que faz fofoca mesmo, joga fake news e tá nem aí. Então, eles dão uma repaginada no personagem que eu acho que é muito bem-vinda. Tipo, não é mais um jornal impresso, né? Não é mais um Clarim impresso, mas é um Clarim que tá ali atual e que tá ali para detonar a imagem do Aranha como sempre foi. Então, e ainda mais como a gente brincou, eu brinquei agora no início, a geração TikTok, é super rápido, é super dinâmico, e é divertido, e é bem divertido. Lembra aqueles vídeos construidinhos de TikTok, né? Que tipo, acontece tal coisa, vai tal coisa e termina de um jeito engraçado. Só faltou a vinhetinha no final do TikTok dizendo o endereço para seguir. E assim, Henrique, tem até esse ponto que tu falou do personagem que envolve, né, o Jonah Jameson. A gente até enxerga ali, né, um personagem que segue bem a essência. Se a gente for ver, é o mesmo ator que fez do Sam Raimi. E essa diferença que a gente vai vendo entre os dois e as semelhanças são muito interessantes. E ele vai jogando ali como uma bomba as informações. E por isso que eu acho que assim, o humor funciona muito bem. Me lembrou alguns momentos aquele humor cínico de alguns episódios do Simpsons. Eu até me lembrei de um episódio que o Homer é acusado de assédio. Aí ele se tranca em casa. E aí tem helicópteros, né, a mídia ali querendo entrar para questionar ele. E lembra muito essa situação aí do Peter, logo no início do filme. Lembra esse humor mais cínico. Eu acho ali o filme muito bem construído, até digo na questão da imagem, né? Aquele plano de sequência, a montagem, a edição que vai trabalhando muito bem algumas gags, o humor em si. Eu até estava pensando assim, durante o andamento do filme, falei, pô, por que não tem esse humor com essa intensidade em outros momentos do filme? A gente até encontra algum humor ali, muito bem-vindo, mas com aquela intensidade ali que me lembrou o filme do Monty Python também, né? Ácido, você vai jogando uma piada atrás da outra, brincando com algumas situações. Eu senti falta disso no restante do filme. Eu acho que essa parte inicial, apesar desse problema da resolução sobre a situação do Peter Parker, juntamente com os amigos e a tia May, ela tem uma parte de humor que eu acho, para mim, formidável ali, que o filme já te conquista nesse início através dessa sinergia cômica. E vale ressaltar que, tipo, sem esquecer que eles estão falando do Homem-Aranha, né? Então, tipo, eles não esquecem, tipo, de relacionar isso com problemas pessoais dele e fazendo ele passar perrengue, por exemplo, agredindo ele daquela forma que
vamos dizer, o uniforme mancha e ele não consegue tirar a mancha do uniforme. Então, tipo, é aquele rapaz com problemas corriqueiros do cotidiano. Eles não esquecem de enfatizar isso também. Beleza, né? Só para citar outra cena que eu também acho que a direção do John Watts, pelo menos, funciona, além do plano sequência, né? Na entrada da casa, é o momento em que o Peter chega no colégio, se não me engano, e aí a câmera está focando em 3 caras ali, 2 a favor dele e outro contra. Ele tá ali e tal, e de repente ele abre a câmera, né, depois que acaba a conversa, e mostra que tem um monte de gente assistindo. Você fica, meu Deus, aí a cena ganha um outro contexto, ganha uma outra dimensão, e eu acho que isso são momentos, são mesclas, que aí eu estava falando desse humor, mas que também mostra um lado que você estava falando, né, Henrique, daquele todo ferrado, todo lascado, em que ele até brinca, né? Porra, todo mundo é rico, o Tony Stark é milionário e eu sou o único pobre aqui. A tela do celular, né, também é toda quebrada, estava até aparecendo no meu celular dia desses. Então é um herói que tem isso, né? Tem essa... acho que até essa questão, né, dele ser popular é porque vai um pouco disso, né? Por que as pessoas têm tanto carisma, né? E daqui a pouco a gente vai entrar, né, nessa questão, por que é um filme que está conquistando todo mundo. É porque eu acho que, além da aventura, de ser um filme urbano, e muita gente acaba tendo essas relações, né? É um filme que, assim, o adolescente, de modo geral, é uma pessoa que é dura, não tem grana para fazer as coisas, sabe? A não ser que o cara seja milionário, seja herdeiro, né? E o filme, ele brinca muito com isso, né? Que é uma coisa que o adolescente, quando está na transição da fase adulta, ele enfrenta, né? Ele está estudando, tem que ir para a faculdade, mas ele também já não dá para ficar sendo sustentado por ninguém. E aí ele tem que achar esses caminhos. Eu acho isso bem interessante. Vamos falar um pouquinho, Laís, do Doutor Estranho. Assim, vai lá, fique à vontade. Eu não lembro um outro herói que esteja ali lavando o seu próprio uniforme. Eu não lembro um outro que diga que vai ser despejado o tempo todo porque está com o aluguel devendo. Ou aquele herói que seja tão atrapalhado pela garota que ele ama. Então, assim, existem muitos pontos na construção toda e que a gente vai vendo nos 3 filmes que fazem com que sejam situações muito próximas. Existem vários outros que sofrem, que têm a vida ali toda desconstruída, mas com o Peter, a gente sente que é uma realidade muito mais próxima. Eu acho que isso deixa com que ele seja aquele herói, aquele amigo da vizinhança, aquele cara legal. Ele tem os conflitos internos até mesmo com o senso de justiça que está sendo construído ali na vida dele, com a tia, com o tio, agora com o Doutor Estranho, já entrando um pouquinho, aquele momento de não saber exatamente o que decidir e precisar de alguém. E esse filme eu acho que deixa muito claro essa transição, exatamente quando mostra que ele tem dúvidas, ele fica achando que ele pode alterar as coisas e ele não pensa exatamente nas consequências. Então, acho que tudo isso faz dele um herói muito próximo da nossa realidade. Você citou o Doutor Estranho, então eu já te faço perguntas sobre ele. Como é que você analisa a participação do Doutor Estranho no filme? Cuidado ainda que nós não estamos na parte dos spoilers, por favor, mas o que dá para falar do Doutor Estranho sem spoilers, assim? Você acha que ele foi bem aproveitado? Não. Não? Então vai lá, pode meter o Mario. Depois do Homem-Aranha, o outro herói que eu gostei demais e que eu continuo gostando é o Doutor Estranho. Então eu esperava mais. Na verdade, quando eu saí, antes de a gente sair muito extasiado do cinema, muito feliz com o que viu, a minha única crítica até então era quanto à atuação do Doutor Estranho, quanto ao uso do personagem dele ali. E depois que eu fui pensar nos demais. Mas quanto a essa situação, eu acho que ele serviu só como um elo, sabe? Um fio condutor que apareceu quando era conveniente e que ele desaparece de uma hora para outra e colocam ele em pontos só para ligar mesmo alguns pontos da história. Eu acho que ele é um personagem muito maior. Ele teve que diminuir o protagonismo dele para que o Peter Parker brilhasse, para que o Homem-Aranha ali ganhasse mais espaço. Mas isso me incomodou bastante porque ele ficou ali como um tutor do Peter.
durante o filme todo. E o desenvolvimento dele, acho que teve muito mais piadinhas que o naturalmente do filme solo dele, ou dele nas outras aparições. Eu acho que dessa parte me incomodou bastante. E Henrique, você, o Peter Parker, nosso aqui do podcast, queria saber de ti o seguinte: a justificativa para fazer o feitiço, porque o Dr. Wong lá, né, ele chega e fala, cuidado, não faça isso aí não vai dar certo, e o Benedict Cumberbatch meio que dá uma piscadela de olho pro Peter Parker, né, deixa quieto, a gente faz assim, não tem problema, já fizemos coisas piores. Não sei se para você, mas para mim deu uma ali me pareceu uma forçada do roteiro, do tipo, vá, mano, faz, porque a gente tem que ter o filme para isso acontecer. Mas que, na minha visão, pelo menos não cabia tanto na personalidade do Doutor Estranho, que é um cara que, enfim, tem aquela visão macro das coisas. É o cara que viu 14 milhões de visões e de cenários e disse que só tinha um que funcionava. E toda aquela sabedoria para ser resolvida num piscar de olhos. Você se incomoda com isso? É algo que afeta ou não? Você acha que está encaixado bem na história? Como é que você analisa isso? No caso, se não tem o feitiço, não tem o filme, né, cara? Eu fiquei pensando isso. Mas no caso ali, eu acho que foi bem resolvido em 2 linhas de diálogo ali. No caso, o Doutor Estranho falou ali que o feitiço já foi feito antes por questões mais banais possíveis, né? Então, tipo, pra ajudar ali o colega ali... Tipo quais? Por exemplo, lá, ele falou... Tem uma hora que até o próprio Wong fala, olha, tu não pode usar esse feitiço, mas a gente já usou, você lembra? Ele não, tá vendo? A gente usou. Então, tipo, é aquele lance de resolver, de não trazer um peso grande para essa solução. Eu acho que com essa linha ele não trouxe, ele não pensou tanto nas consequências. Mas o que me incomoda é ele não ter feito um briefing, né? Ele não ter feito o briefing com o rapaz antes de executar a tal tarefa. Desse. E vou dizer, ele não fez o briefing, não conversou. É aquele lance, né? Tipo, o estranho ali tá mais estranho do que nunca na questão da soberba dele. Porque o Stephen, apesar de ele ser um cara super inteligente e tal, ele é um prepotente, o cara mais boçal da Marvel ali, depois do Tony Stark, é ele, né? Ele é um cara ali que, tipo, tu assiste o filme dele, ele é o cara que vai ali, o cara tá morto, mas ele tira a bala e ressuscita o cara, então ele tem aquele complexo meio que divino. Então ele até fala, né? Às vezes eu esqueço que você é um garoto, né? É aquele lance do choque das idades, do homem maduro, querendo ou não, né, entre aspas, conversando com um menino que está chegando à fase adulta agora. Então é aquela falta de diálogo, aquela falta de senso que abre a margem para toda a confusão. Não me incomodou tanto assim, é aquela questão de conhecer um pouco mais assim, a situação. Tem que passar um paninho ali de vez em quando. O filme, e na verdade eu passei diversos panos pro filme no decorrer, porque estava muito divertido. E Danilo, já abordando essa parte mais psicológica, o Danilo é psicólogo, né, a profissão dele. O Peter Parker do Tom Holland, ele sempre teve essa figura, todos têm, né, essa figura paterna, essa figura que é uma espécie de mentor, de algum modo, e o Tom Holland tinha no Tony Stark. Aí aconteceu o que aconteceu nos Vingadores Ultimato, que, assim, eu não vou dizer o que é, mas, enfim, né, alguém que está escutando esse podcast deve saber o que aconteceu lá no Ultimato, com o Tony Stark. E agora tem o Doutor Estranho, dessa figura meio paterna, meio mestre Yoda, né? Você acha que funciona bem? Ou forçaram um pouquinho a barra? A relação não foi tão construída anteriormente para chegar nesse ponto desse filme? Como é que você analisa isso? Eu vejo assim, Caio, se a gente for analisar, o Homem-Aranha sempre teve essa figura paterna. A gente vê isso muito na fase do Tobey Maguire. A fase do Andrew Garfield, a gente até nota que tem esse elemento, ainda que não seja uma coisa assim tão intensa. E entra com Tom Holland também com esse aspecto em relação ao Tony Stark.
Eu acho que, pelo menos assim, dentro do universo aqui da Marvel, o que os caras pegaram? Vamos pegar, assim, né, um jovem, que é um jovem, né, em busca de se descobrir, de conhecer o poder que ele tem, e pegaram as figuras, por exemplo, os mais narcísicas, vamos colocar, mais prepotentes, né? Primeiro é o Tony Stark, que trabalha essa mentoria, e aí colocam um outro personagem, como o Henrique e a Laís também falaram, que é o Doutor Estranho, né? É um personagem que a gente observou lá no filme solo dele, até agora único, vamos ter o segundo, que é também um personagem que também se leva muito pela essa questão da prepotência. Eu até enxergo uma figura ali meio paterna, que a gente tem tanto do Tony Stark como do Stefan, parece aquele tiozão que deixa o sobrinho fazer tudo, né? Tem os pais que, por exemplo, estão controlando ali as coisas, e o tiozão chega lá naquele final de semana e fala: meu filho, faz isso, vai descobrir seu mundo, faça suas necessidades, curta a vida, né? Porque praticamente a gente vê o Doutor Estranho no filme mesmo como tiozão lá, né? Eu podia muito bem colocar ali as normas e a regra. É lógico que a gente não teria filme, como vocês falaram, mas assim, ele deixa se levar também, né, nessa visão que a gente sabe que o jovem tem, essa questão fantasiosa de querer consertar o mundo, né, ajustar isso, tentar lidar com seus problemas de uma forma assim, não, vamos dizer assim, de refletir sobre isso, mas buscar soluções mais emergenciais. E eu acho que isso é um ponto que a gente até vai discutir depois, que a gente vê esse amadurecimento do Peter Parker durante o filme, né? Aquele cara que busca uma solução emergencial e depois ele vai assumindo a responsabilidade. E fica claro que, para mim, eu acho que, como a Laís, juntamente com o Henrique, falaram, e você também tocou, é aquela coisa meio preguiçosa do roteiro, né? Eu acho que, para mim, o grande problema desse filme do Homem-Aranha é que todas as ações do personagem, tanto do Doutor Estranho como do Peter, mais lá para frente, em relação aos vilões do filme, parece aquelas ações que o roteirista fala assim: vamos colocar aqui uma coisa só para ajustar aqui e toca para frente, porque tem que ter ação, tem que ter os personagens interagindo. Então, para mim, eu vejo o filme todo, além da situação com o Doutor Estranho, essa ação dele também aparecendo em outros momentos do filme, quando as ações dos personagens elas precisam ser justificadas. E aí a justificativa vem essa justificativa meio preguiçosa, vamos dizer assim, dos roteiristas. Eu acho engraçado que é o Doutor Estranho, tipo, ele recebendo o Peter, né? Ele tá com uma caneca de café. Tipo, aquele lance meio... ele ainda tá colhendo frutos, eu acho, da vitória dele nos Vingadores Ultimato, sabe? Uma coisa meio... Se tivesse relaxadão, né? Falando, pô, já tive aquela grande batalha, qualquer coisa agora é graça. Isso, exatamente. Eu acho que é tipo isso também. Bem, senhoras e senhores, agora chegou a hora do nosso alerta. A partir de agora é só spoilers. Então, para começo de conversa, eu já digo: Tom Maguire, Andrew Garfield estão de volta. Temos também, assim, os vilões, a gente já sabia do trailer, né? Tia May foi pro saco, morreu. Então, já dado isso aqui, já dado isso aqui, a gente já pode seguir adiante. Os spoilers já estão dados. Demolidor tá no filme. Demolidor tá no filme também, né? Ele salva lá o Peter Parker no início do filme, aquele personagem que a gente tava questionando aqui, pô, foi muito rápido e tal. Enfim. Laís, você inicia dos vilões que reaparecem. A gente tem ali o Dr. Octopus, o Otto Octavius, o Alfred Molina, a gente tem o Harry Osborn, que é o nosso caro William Dafoe, o Electro com o Jamie Foxx, o Thomas Hayden Church como o Sandman, o Homem-Areia. Quem mais? Me ajudem aí, por favor. Tem mais um. O Lagarto. Tem o Lagarto. É o Lagarto. É o Kurt Connors. Exato. Então, tem muita gente. O Venom também aparece ali, só que no pós-crédito. Não gastaram ainda o Venom nesse filme. Qual deles se deu melhor, Laís? Qual que você acha que foram melhores trabalhados no filme? Eu acredito que o Dr. Octopus e acho que a gente teve ali o personagem do Norman maravilhoso de volta, que nem eu esperava que ele tivesse tanto espaço.
em alguns momentos eu parei assim na frente, fiquei, caramba, não esperava que ele fosse fazer o que fez. E eu fiquei realmente pensando que todos teriam o espaço para ali brilhar, ter uma grande cena, mas não foi o que aconteceu. O personagem do Jamie Foxx foi bem curtinho, acho que foi super mal aproveitado ali. Ele aparece só para tirar mais piadinhas, fica um tanto deslocado no meio de tantos vilões ali. E realmente, quando a gente olha, a gente tem o William Dafoe, que foi o grande vilão do filme. Eu acredito que ele teve muito mais espaço, né? A gente viu que ele foi muito decisivo desde o início da história do Homem-Aranha, lá em 2002, que ele aparece, que ele vem junto. E aí a gente teve também o Homem-Areia, que eu acredito que não teve todo aquele destaque, a maioria voltou, ali abriu aquela fenda no multiverso, eles vieram, mas a gente era realmente só para contabilizar, porque nós teríamos 2 como os que se sobressairiam. E então, assim, eu acredito que o William Dafoe foi maravilhoso, que ele estava se divertindo muito fazendo aquilo ali. Ele estava de volta, acredito, muito feliz das entrevistas que eu vi também. E fiquei muito feliz com a participação dele, porque me surpreendeu com aquelas atitudes, inclusive. Eu não achei que ele voltaria tão maldoso. E Henrique, esse, como a Laís falou muito bem, o Otto e o Harry Osborn são os principais mesmo. Você acha que é porque há ali um reconhecimento de que aqueles 2 filmes foram os melhores, tiveram os melhores vilões, e aí tinha que dar espaço para eles mesmo? Ou eles tentaram, por exemplo, sei lá, o Electro era uma possibilidade, eles tentaram resgatar, mas não deu certo? Queria que você falasse também dessa questão dos vilões, quem que você acha que foi bem aproveitado, não foi? Não apenas isso, Caio. Não é apenas que os 2 vilões, tanto o Duende Verde quanto o Octopus, têm os melhores filmes, vamos dizer assim, né, da era Raimi. É um reconhecimento, sim, que são os melhores filmes, são os melhores vilões, mas também é pelo histórico do personagem. O Duende Verde e o Dr. Octopus são os principais vilões do Homem-Aranha. É tipo como se fosse o Coringa e o Duas Caras pro Batman, relativamente, assim. Vamos colocando assim num título comparativo. O Duende Verde tá sensacional. O Norman Osborn do William Dafoe voltando, né? Depois de tanto tempo, empolgado e feliz. Cara, tem uma das cenas que me remeteu realmente a estar relendo as melhores histórias dele, os melhores confrontos. Porque o Norman, ele sempre teve esse gatilho com o Peter, né, por conta da relação familiar, que não é explorada no MCU, mas é explorada nos filmes do Raimi, né, porque a ligação emocional do Harry, que é o filho, né, que é melhor amigo do Peter, tem uma relação paterna do Norman com o Peter no primeiro filme do Raimi, porque o Norman espelha que o Harry se torne um pouco o Peter, né, tem um pouco daquela ambição científica, mas o Norman, ele transfere... Homem-Aranha, ele odeia. Homem-Aranha, ele quer focar na porrada. E eles têm uma das cenas mais memoráveis, assim, do MCU em termos de luta, de combate, né? Que, tipo, deixa uma luta, assim, vamos dizer, do Shang-Chi no chinelo, na minha opinião. Né? Que é um filme que, vamos dizer, que era para ter as melhores lutas, assim. Tem lutas muito boas. Mas, comparativo, assim, o Norman e o Peter saindo no soco no apartamento do Harry, do Happy, eles descendo, andar por andar, usando a força brutal, se soltando, é sensacional a cena. E o Alfred Molina também, a entrada dele triunfal, arrancando aplausos querendo ou não, do cinema, que foi o primeiro vilão que deu as caras, né? E faz o uso muito bem dos braços mecânicos dele, quando ele fala o Olá, Peter, né? E começa a bagunçar o viaduto. Até a conclusão final, que foi engraçado, né? Foi o que ele pensou que tinha tapeado, mas aí o Peter mostrou que tinha domínio sobre a tecnologia. É muito legal, foi muito legal o reencontro desses 2 vilões. E eu acredito que é por conta de toda essa bagagem histórica que foram escolhidos para serem os vilões principais do filme.
Já os outros vilões, eles estão muito bem. Eles não estão tão mal aproveitados assim, não. Até um meia-culpa com o Jamie Foxx foi feito, né? Em termos do visual, que foi bastante criticado. E eles botaram um visual mais parecido com a das HQs. Ainda não usando aquele verde espalhafatoso que ele usa nos quadrinhos, mas a máscara, ela é meio que visualmente, ele faz com uns raios a máscara clássica do Electro. O Sandman e o Lagarto ali estão para completar, só para receber um chequezinho mesmo e fazer uma pontinha no final. Só quero pedir desculpas aos fãs do Homem-Aranha, que eu falei Harry Osborn e Norman Osborn, o personagem do William Dafoe, até porque o Harry Osborn, que é o James Franco, jamais voltaria, porque ele está enrolado, ele não poderia voltar de jeito nenhum, não tinha multiverso que desse jeito para ele. Danilo, para você, o Peter, assim, a história, né, desse Sem Volta para Casa, ela é muito se bate muito na tecla que é um grande coming of age, né, que é um encerramento desse processo de amadurecimento do Peter Parker. Você acha que quando ele acreditar que poderia fazer essa redenção desses vilões, né, de transformá-los e tudo mais, o que você acha que representa para a evolução do personagem, até mesmo nas consequências que isso acaba acarretando para ele? Eu acho que essa parte dos vilões, Caio, eles trabalham muito como, vamos dizer assim, esse rito de passagem do Peter, né? Então, eu acho que até uma das coisas que eu mais gosto no filme, eu até olho para ele toda vez que eu me lembro, vem os flashes de memória em relação às cenas do filme. Eu vejo muito esses vilões aí como esse rito de passagem do Peter, né? Dele, por exemplo, quando ele busca as soluções para resolver o destino desses personagens, para mandar eles de volta para o universo de cada um. Eu vejo muito esse trabalho do roteiro, né? De trabalhar esse lado mais do personagem, mostrando a evolução, o rito de passagem dele, de que ele buscar exatamente personagens como o Doente, o Dr. Octopus, de trabalhar esse aspecto dramático em relação a essas transformações do Peter. Então, assim, eu vejo muito como positivo essa parte aí do filme, que ele vai trabalhando esse rito de passagem à medida que ele vai lidando com essas figuras que são muito diferentes, né? Por exemplo, o Duende Verde, eu acho que foi o Henrique que falou aí, praticamente a gente tem um Duende Verde realmente dos quadrinhos nesse filme. Porque se a gente for analisar, nada contra ali o William Dafoe no primeiro Homem-Aranha, mas é um personagem muito mal construído, né? Tem toda aquela relação de pai para filho com Peter, com o Harry, mas o filme lá de 2002 ele não consegue trabalhar isso muito bem. Já nesse filme a gente tem um vilão realmente que tem um lado humano, e eu acho que é muito interessante, porque o filme ele apresenta o Norman meio ali, como é que se diz, fraquejando, meio frágil, e aí depois a gente tem a reviravolta ali no apartamento. Eu acho aquela cena para mim fantástica. Me lembrou ali o Enigma do Outro Mundo, John Carpenter, no momento que faz o exame lá de sangue, né, dos personagens, porque a gente está acompanhando ali todos os vilões ali, né, o preparativo para a fórmula, não sei o quê. Aí do nada o Duende Verde tem um gatilho lá, ele dá uma surtada, ele se revela ali o grande vilão. Então, assim, me surpreendeu muito ter visto o Duende Verde realmente um personagem muito mais sólido do que naquele filme de 2002, se eu não me engano, que é o primeiro Homem-Aranha. Então, acho que essa parte assim de trabalhar esses vilões para o rito de passagem do Homem-Aranha, e a gente vê que o filme ganha uma dramaticidade a partir desse momento que ele tenta lidar com cada um desses vilões. A gente vê que o filme dali para frente, ele cresce na questão dramática muito intensa, e o personagem vai se tornando muito forte do Tom Holland. Por exemplo, aquele momento ali eu falei, agora é certeza, o nosso Tom Holland... Desculpe o Tobey Maguire, eu sei que a Lize coloca ele como o número 1, né? Desculpe o seu Andrew Garfield, que é muito simpático, mas os filmes dele, até os vilões, não conseguem ser bem aproveitados nesse novo filme, mas o Tom Holland, ele consegue dar aquele carisma, aquela dramaticidade, aquela insegurança que o personagem também tinha nos quadrinhos. Eu vi nesse momento aí, dessa parte do filme para frente, que eu acho que pega ali uns 40 minutos,
eu falei, o Tom Holland é realmente o Homem-Aranha cinematográfico, né, consolidado, ainda que eu prefira realmente ali o segundo filme do Sam Raimi, mas não tem como negar. Uma coisa é o filme, outra coisa é o ator ali, o Isso. personagem. E o personagem, né? A transformação da face do Tom Holland, quando ele vê a tia morta, que ele vê a cara, a transformação do rosto dele, a expressão. Nenhum dos dois, com todo respeito, mas chegaram àquele nível. Nem o Andrew, quando com a Gwen nos braços, teve aquela transformação no rosto, aqueles olhos assim, consternados do peso ali do que está acontecendo ali. Mas aí, desculpa. Vai lá, depois eu. Eu vejo que assim, a gente conheceu o Peter como Tom, ele tinha ali 14, 15 anos, então realmente é um momento que é um rito que ele está vivendo. Ele está fechando ali alguns ciclos, e para mim foi também um momento muito importante. Esse momento em que ele perde a tia dele, eu senti que parece que estávamos ganhando o Peter. Um novo Peter, porque para mim ali era um momento em que ele se transformava, em que ele crescia, e que realmente todas essas dificuldades aí que ele vai passando, ele sente muita insegurança, mas ele também toma as rédeas da situação e vai vendo que agora, a partir dali, é ele e o que ele decidir. Não tem, inclusive até nesse momento, a gente não tem mais aí a figura do Doutor Estranho, ele já está sem um mentor, as decisões são dele, e é quando o personagem começa, de fato, a amadurecer, e a gente vai ali acompanhando isso até realmente na expressão, no rosto do próprio Tom Holland. Do personagem. Só para complementar aí, Kai, rapidinho, coisa rápida, para completar a live, já que ela falou aí, eu acho que também nesse segmento aí da parte do apartamento, com a morte da Tia May, que a gente vê que o personagem, como eu falei desse rito de passagem, ele assume também uma questão de liderança, e que eu acho muito interessante, além dessa liderança, é como ele coloca exatamente a MJ, e agora me fugiu o nome do amigo dele. O Ned. O Ned, Duende Macabro. Isso, tem essa possibilidade, né? E tem até uma ele vai virar brincadeira quando ele diz... um mago. Isso, e ele até diz pro Tom Holland, né? Olha, eu não vou ser teu amigo, eu não vou tentar te matar, como acontece no Homem-Aranha 3 com Harry e com Peter, né? Então ele assume essa liderança, e a gente vê que ele coloca esses dois personagens. Eu acho até interessante, porque nos outros filmes da franquia do Homem-Aranha, com Garfield, com Tobey Maguire, é sempre ele lutando, né? Tendo que lidar, né, sozinho com o peso do mundo. E a gente nota nesse filme que tem ali a participação da MJ, como a Live falou, é uma personagem feminina bem diferente em comparação às outras, a Mary Jane do Tobey Maguire, a Emma Stone na franquia do Andrew Garfield. Então, assim, e também coloca esses dois personagens, né? Então é tipo um trabalho em equipe, ele liderando um trabalho em equipe que é com os amigos e depois com os dois Homens-Aranhas, né? O Andrew Garfield e o Tobey Maguire. Então, eu acho muito interessante dentro desse filme. É o momento em que a gente vê que ele tá sozinho dos outros heróis, ele tá sozinho porque ele toma as próprias decisões, mas ele também tem essa participação dos amigos, que é uma coisa que a gente não vê nos outros. Um Homem-Aranha ali que tenha aqueles amigos mesmo normais, que esteja ali acompanhado. A gente não tem isso no Top, não tem um amigo com quem ele possa contar e dizer... Oi, galera da cadeira. Não tem, exato, não tem um Ned, não tem o garoto da cadeira, não tem o homem da cadeira ali. Então, é uma coisa que é muito diferente nesses 3 filmes aí. Já entrou na parte da diferença. Só uma observação da cadeira, do pessoal da cadeira, ela não é uma ideia inédita, não. Ironicamente, ela é uma ideia já usada pela concorrência nas séries de TV da DC, da CW. Por exemplo, o Flash e o Arqueiro Verde, eles têm a galera da cadeira, né? Os amigos que ajudam eles nas missões. Então, tipo, não é uma ideia inédita, assim, vamos dizer assim. Eu até achei engraçado isso, meio irônico. Eu vendo isso no filme acontecendo, eu lembrei dessa situação.
Agora eu fiquei pensando aqui, rapidinho, só deixa eu fazer a pergunta. Caio não vai falar nunca. Eu tô tentando aqui, mas eu tenho que avançar um pouquinho. Que é o seguinte: antes da Tia May morrer, ela fala a célebre frase do primeiro filme do Tio Ben, que é grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Eu estava pensando aqui porque naquele primeiro filme, a frase é dita como um alerta para o futuro, né? No sentido de, olha, ele não sabia, né, o Tio Ben, que o Peter era o Homem-Aranha, mas meio que sendo uma coisa para a vida, né? No sentido de dos cuidados, das decisões que ele vai tomar. Nesse caso aqui, como é que vocês acham que isso ecoa no filme? É lógico que ele ecoa principalmente como um fanservice, né? Tá ali, olha, oh, meu Deus, ela falou. Mas pensando na lógica interna e tudo mais da história, funciona como? É tipo, porque ela sabe que ele é um Homem-Aranha, então ela sabe que ele já tem grandes poderes, grandes responsabilidades há muito tempo. É apenas uma coisa de dizer, tipo, reforçar algo de última hora. É uma coisa que, no caso do Tio Ben, é uma coisa mirando o futuro para ele. No caso do Peter Parker, já é uma coisa mirando o passado, coisas que ele possa ter feito errado. Enfim, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, porque é um momento que, para mim, surge como esse fanservice meio gratuito ali, mas que eu, pensando aqui, vocês estavam falando da morte da Tia May e tal, da evolução, eu fiquei pensando... Qual é a característica do que ela quer dizer naquele momento para o Peter? Porque ela sabe, porque ele já tem essa noção, né, de que é tipo falando, meu, olha a besteira que você fez, ou é tipo, olha, para o futuro mesmo, mas enfim. Danilo, já que eu não deixei você falar, agora você fala. Não, eu ia até complementar com um pouco isso que você fez o questionamento, Caio. Eu entendo, porque ela, eu acho, não me lembro, acho que bem antes, ela até fala, quando o Peter fala, olha, é responsabilidade minha, é culpa minha, eu devia ter seguido a orientação, né, o que o Doutor Estranho falou. E ela diz que não era para ele se culpar, que essa decisão dele é uma decisão necessária. Ele pensou nessa questão muito humana, em relação ao que ele poderia fazer com os vilões. Então, assim, assim como tu falou dessa questão assim com o Tio Ben, que é tipo um planejamento, né, um olhar para o futuro, eu vejo muito, por exemplo, essa fala na Tia May, a questão mesmo do Parker assumir as rédeas, né? Dele não ter que ficar consultando o Doutor Estranho, tentando fazer as coisas, é dele seguir o caminho, dele ter uma autoafirmação como herói, e ele tomar essas decisões em busca sempre das convicções dele. Depois do que ela fala que não é culpa dele, eu tenho certeza que ela estimula que ele tenha convicção, que é aquela coisa que a gente sabe que o adolescente ele vive muito na questão da insegurança, né? Eu não sei como é o meu futuro, qual é o caminho que eu vou seguir. E ali eu acho que ela tem um papel ali muito decisivo. É uma mulher, né? É uma figura feminina, mas que ela tem o papel realmente da figura paterna que a gente estava discutindo aqui, que sempre nos filmes do Homem-Aranha tem. O que eu acho que o Doutor Estranho não tem essa figura tão bem definida, né, no filme, e acaba sendo a Tia May que leva o personagem, né, através dessa figura meio materna, com um jeito paternalista, dele assumir as rédeas da vida dele, dele tomar decisões. E eu acho que isso fica muito claro na cena final, acho que a gente vai discutir mais lá para frente, que ele toma uma decisão que ele olha como um olhar maduro e não mais como um adolescente, né? Ele planeja fazer uma decisão frente ali a MJ lá na parte final, e ele não toma aquela decisão porque talvez ele, mais de um olhar mais sensato, maduro, ele acha necessário seguir de uma outra forma a vida dele. Então eu vejo muito esse comunicado, essa frase, além de funcionar como fanservice, eu praticamente estava até falando, só vão utilizar essa frase no Tobey Maguire, né? Eu nem me lembro, de repente o Henrique, a live, pode até falar se no Espetacular Homem-Aranha tem essa frase, eu acredito que tenha, né? Mas é um filme que tanta gente pouco lembra, os filmes do Andrew Garfield. Só que eu acho que é uma cena excluída, Danilo. É uma cena excluída, Espetacular. Pois é. E aí tem exatamente naquele momento mais dramático do filme, né? Eu realmente não esperava aquela frase. Eu falei, pô, é um fanservice, mas depois quando você vai analisando, você percebe, né, o simbolismo, a metáfora que a Tia May está direcionando ao Peter.
Beleza, gente. Então vamos falar agora dos heróis. Queria saber das emoções de vocês. Primeiro do Henrique, né, que está devidamente caracterizado, então começa com ele. Depois Lais, depois Danilo. Quando aquele círculo lá se abre, aí começa a vir um cara lá de longe, de repente, Andrew Garfield. Olha, eu depois vou... Maguire com aquela cara meio de ressaca. Como é que é para Passei você teu cheque. ver ali? Cara, eu vou te ser sincero, cara. Eu gostei, obviamente. Quem é fã do Aranha, quem é fã dos filmes, vai gostar, vai achar uma maravilha. Só que eu vou admitir aqui que eu não tive um impacto emocional esperado com essa cena. Por quê? Aí corta para a imagem do Henrique assistindo o filme, tá chorando lá. Não, porque foi meses... vamos dizer, praticamente toda a produção com especulação, o pessoal dizendo que aparece e não aparece, o pessoal dizendo que aparece e não aparece, que no fim das contas, para mim, não fez diferença nesse aspecto emocional. Eles apareceram, pô, legal, show, bacana, maravilha, bora, beleza. Mas não foi o impacto. Eu fiquei com o impacto emocional com a morte da Tia May, eu fiquei com o impacto emocional com o diálogo do Peter, do Tobey, com o Dr. Octopus, no final, quando eles se reencontram. A cena final do Peter se despedindo da Zendaya, né? Então, momentos chaves, momentos de humanidade, não momentos de fanservice. O que sempre me agradou no personagem. São os momentos humanos dele, assim, onde ele se entrega ali. Ele mostra que às vezes ele é só um garoto. E recapitulando atrás, o momento que no De Volta ao Lar, né, no primeiro do Tom Holland, quando o Abutre desaba o prédio em cima dele e ele fica desesperado e ele deixa de ser o Homem-Aranha, ele volta a ser o garoto ali desesperado. Esses momentos chaves assim é que eu fico que o personagem me toca, que o filme me toca. Foi um momento claro, a gente euforia, porra, beleza, mesmo especulações confirmadas, mas não tive a forte emoção de derrubar lágrimas e coisa. Mas, grata surpresa ver ali o Tobey de volta, o Andrew de volta, e eles vão fazer o Aranhaverso ali, meio que de supetão. E é isso aí, mano. Apesar de tecnicamente, eu não gostar muito da forma como aconteceu, do Ned abrir o portal ali, uma coisa ali, mas ali já passei pano, já tá de boa, já. Lais e Danilo, e vocês, se emocionaram? Eu só com o Andrew, naquele primeiro momento. não sabe em que momento vai acontecer, mas sabe que vai acontecer. Então não tem como, assim, você ficar imune e todo o cinema ali ovacionando a cena. Então, realmente foi um momento bem feliz. Aí depois vem o Tobey, a gente já tá mais calmo. Mas eu fiquei muito feliz, achei muito boa. Só que o Tobey tá meio... Oi, o que estou fazendo aqui? O que tá rolando? Tive que vir aqui. A boca mole dele lá dando tchauzinho pra tia. Oi, vim parar aqui do nada, não conheço. Então, assim, ele se mostrou mais dessa forma. E o Andrew tava absurdamente feliz de estar ali, né? Porque acho que por isso também muita gente pedindo, porque o cara é empático. E ali ficou muito, muito visível isso, que o Tobey veio mais como ok, vou cumprir aqui. E o Andrew super feliz. A cena dos três ali, eu acho que em alguns momentos, aquele momento em que ele consegue salvar a MJ do Tom Holland, acho que foi um momento mais bonito da participação do Andrew. E do Tobey, acho que eu lembre muito e que eu sei que eu vou continuar lembrando é a cena em que ele sente dor nas costas. Sim. E que ele vira pro Peter do Andrew e fala: você é espetacular. Que é como se reafirmasse de fato também que, cara, é um personagem espetacular, mesmo que não tenha sido aquilo, é espetacular. Então, assim, esse espetacular tem várias outras conotações ali dentro. E eu fiquei bem feliz de ver os três, mas acho que fiquei mais feliz de ver o personagem do Andrew. Mas só uma pergunta, você não chegou a assistir os do Tobey Maguire no cinema, né? Ou assistiu, conseguiu? Não, acho que foi o Danilo que falou que viu todos no cinema, né? E eu percebi com alguma inveja que
Esse foi o primeiro que eu vi no cinema. Não, eu só estou perguntando isso porque é muito dessa questão de geração, né? Tem gente que, na sessão que eu estava, né, tinha mais gente que gritou pelo Tobey Maguire. Aí, enfim, e tem outros que já foram pro Andrew Garfield. Depende muito dessa questão de geração, essa empatia por um ator, por esse ou aquele Peter Parker. Talvez daqui a uns 20 anos, com outro Peter Parker, se tiver um multiverso, acho que a geração hoje vai gritar com o Tom Holland. Esse é um ponto a ser pensado, mas realmente, para mim, que acompanhei, porque gostei muito, 2002, 2004, 2007, 2014 e tal, ver os três é muita felicidade. Você olha assim e diz, caramba, uma geração aqui minha. Sim. Então é bem felizinho, assim. E eu sou bastante emocionado quando eu falo. E você, Danilo? A sensação... A sessão que eu participei teve gritos, né? Foi o único momento que teve gritos. Foi a entrada do Andrew Garfield, né? O restante do filme o pessoal ficou calado. Quando o Tobey apareceu, até teve uns gritinhos, mas não com a intensidade em relação ao Andrew Garfield. Não sei se o pessoal também deu os gritos achando que era o Tobey, né? Que a gente abre lá o círculo, né? A gente vê, sabe que é um dos dois. Mas talvez muita gente achou que, vai primeiro aparecer o Tobey, né? Uma sequência lógica, né? Foi o primeiro Homem-Aranha. E aí teve a pegadinha do malandro, né? Que é o Andrew. Eu reconheci logo pela voz, né? Quando ele fala, o Andrew tem aquele jeito muito carismático, como a Laís falou, que eu acho que ele merecia pelo menos alguns filmes melhores, porque eu até acho que ele é um Homem-Aranha muito carismático. Mas assim... do Tobey, eu acho que a gente já falou bastante, né? A impressão que teve é que ele saiu lá da clínica de alcoolizados juntamente com o Ben Affleck, né? Pagaram lá o Peter da depressão, ele, né? Pagaram o checão para ele. Bora, olha, tu tem que participar porque a gente quer fazer a junção aqui de personagem, né? Porque a impressão que eu tenho é que ele tá ali para cumprir tabela, como a Laís falou. O Andrew tá vibrante, né? Todas as sequências que aparecem, eles conversando, a gente nota que tanto o Andrew, ele interage muito bem com o Tom Holland nessa questão da intensidade do personagem. O Tobey é o que fica mais ali, né, de lado, ainda que eu entenda que... É o mais velho, né? O mais velho, né, já tá com a cara ali meio seca, tipo uva passada, mas é um personagem, é um ator, né, o Tobey Maguire, que também a gente não pode negar. Ele é carismático. Eu vou até... jogar aqui uma polêmica, até acho ele um ator bem dramaticamente, sem intensidade, até acho ele fraco dramaticamente, mas eu entendo que o Tobey Maguire tem um carisma muito grande, né? E foi o cara... Eu assisti o Homem-Aranha no cinema lá em 2002, né? E o cara me fascinou, trazendo um pouco da essência do personagem dos quadrinhos, né? Então, como o Caio falou, a gente não pode negar, eu sou da geração do Tobey Maguire, né? São os dois filmes principais do Homem-Aranha que eu assisti no cinema e eu viajei naqueles filmes do super-herói, porque o Homem-Aranha é o meu personagem favorito dos quadrinhos, e eu vi ali o Tobey Maguire construindo dois filmes que, não tem como você negar, você viaja, né? Tem aquela máxima do filme do Superman, do Richard Donner, que mostrou que o homem pode voar, e os filmes do Sam Raimi mostrou que o Homem-Aranha, ele é o cara amigo da vizinhança, é o cara carismático, é o herói humano, vamos colocar assim, eu coloco ao lado do John McClane, do Duro de Matar, talvez as figuras emblemáticas de herói mais humano em carne e osso que a gente tem. Agora eu vou botar um adendo, a forma como o Andrew, ele surge, né, que abre o portal, ele tá lá no fundo, quase uma figura alienígena, né, tipo, parece o chupa-cabra lá no fundo ali, e tipo, eles ficam, vem, aí ele vai, tipo... Quando ele dá aquela corridinha, né? Isso, aquela corridinha, eu pensei até que PlayStation... É o Homem-Aranha do PlayStation que vai pular e ele pula, ele surge ali e o cinema entra. Eu acho que, tipo, as pessoas não vibram tanto assim com o Tobey, não é nem a questão da geração que tá ali no cinema. É porque a pessoa já teve a primeira surpresa, sabe? Tipo, ela já sabe que do outro portal vai sair o outro. Vai sair o Tobey. Quando aparece a silhueta, o pessoal já sabe que é o Tobey Maguire. Não tem Eu só tive assim, Henrique, não sei se você teve. Talvez porque eu me lembro daquela cena emblemática do retorno dos Vingadores, né? Que o Capitão escuta o Sam falando, né? Capitão, à sua esquerda, né? Alguma coisa do tipo. Eu estava desenhando algo muito parecido para a entrada dos dois Homem-Aranha, né? Eu achei ela bem simples,
né, esperava um pouco mais, vai falar, pô, vai ser uma coisa assim, bem emblemática, como foi a sequência lá dos Vingadores. Mas pelo menos teve a referência do meme, né? Dos Homem-Aranha se apontando, né? Então, tipo, já valeu o ingresso ali. Mas eu juro que quando entrou aquele primeiro círculo, o cenário me parecia tão de animação que eu achei que ia aparecer eu fiquei isso também. o Aranha-Verso, o Miles Morales, mas acabou que... Porque o cenário era bem artificial atrás, então eu pensei, olha, daqui a pouco entra uma animação vira um Roger Rabbit, né? Mas aí acabou que não, era o Andrew Garfield. Então, dá para dizer aqui que eu posso concluir, se não for isso, me corrijam, mas dá para concluir, pelo que vocês falaram, que esse filme ele redime, de certa maneira, o Andrew Garfield, né? Porque os dois filmes foram tão criticados. Sim. E agora ele consegue, não pelo menos... Não só redime, como faz agora o público querer um outro filme com o Andrew. Olha então, só. Eu acho que isso mostra que não era exatamente o ator, acho que era um pouco a narrativa. Sempre foi o roteiro. Mais apressado. Eu particularmente, eu não gosto muito do Peter Parker do Andrew. Eu gosto do ator, eu gosto dele quando ele põe a máscara, ele faz as piadas, mas ele, Homem-Aranha, ele como Peter Parker, eu acho ele, no primeiro filme principalmente, ele é muito aborrecido, ele é muito resmungão. Muito negativo, grita uma coisa desnecessária ali. E ele anda de skate, cara. O Peter Parker não anda de skate, mano. Morreu ali, mano. Naquele momento ele não testa a teia. Ele pula de skate, se engata num galpão com skate. É muito diferente. Mas aí eu acho que tem uma questão, né? Que ali, quando saiu, 2012 o primeiro, coisa parecida. Isso, 2012. É que ainda estava muito fresco o primeiro, a trilogia do Tobey Maguire. Então, para você recomeçar, por exemplo, o Batman agora tá voltando como filme solo depois de quanto tempo do Nolan, né? Do Nolan? Faz 10 anos aí, né? Mas eu também coloco aí, Caio. A questão é que eles tentaram reinventar a roda. Tipo, o filme, o primeiro do Andrew, ele colocou lá a origem não contada. Mas aí tem uma coisa, né, Henrique? Porque como surgiu tão cedo, 5 anos depois, você tinha que partir desse ponto, fazer algo totalmente diferente, porque se você for para recontar a mesma história, ficaria uma coisa muito... Na verdade, eles tinham que ter feito, para fazer o tal reboot, não precisaria nem contar a morte do Tio Ben de novo, já botava o Aranha estabelecido, entendeu? Eles tentaram fazer uma coisa envolvendo os pais do Peter, eles tentaram fazer uma jornada do herói. O Homem-Aranha não tem jornada do herói. Ele é o cara do acaso, do acidente. Ele não é o escolhido. Botaram ali como se ele fosse escolhido para derrotar o Sexteto Sinistro. Porque no segundo filme eles começaram a inserir que teria o Sexteto Sinistro no terceiro filme. É uma coisa pavorosa. Eu acho que eles até percebem isso, porque já a fase do Tom Holland, né, já não tem explicação sobre a origem do Homem-Aranha, né? Então, tipo assim, eles viram, olha, aqui a gente errou, né? Vamos fazer essa nova fase aqui sem essa questão, porque realmente ver a terceira fase do Homem-Aranha no cinema, recontando a história de origem, né, já saturou. E eu acho que eles inventaram muita coisa na fase do Andrew Garfield. Isso, que é desnecessário. Se perderam. E eu acho que é um filme que redime mesmo o Andrew Garfield, porque ele até ele faz algumas piadas, né? Ele diz essa questão, olha, ele é um cara muito raivoso, de mal com a vida, nesse novo filme, né? Então tem aquela meia-culpa ali que parece que o roteirista assistiu todos os filmes, né? Pegaram o espetacular Homem-Aranha e falaram, pô, aqui só tem coisa assim problemática, vamos fazer uma meia-culpa aqui, né? Porque o Andrew Garfield, eu gosto dele, cara. Eu acho que ele é um ator até melhor que o Tobey Maguire e eu acho que ele investiu bem, ele soube trazer um pouco da piada, que eu acho que é o que falta na época do Tobey Maguire. É um Homem-Aranha mais piadista e ele tem, por mais que ele comece ali com mau humor, meio raivoso, a gente vê no segundo filme, né, que para mim tem o Aranha lá, bombeiro, que eu acho divertidíssimo, né, é uma versão ali muito divertida, que traz um pouco daquele clima meio cômico, né? O Andrew Garfield sabe trabalhar essa questão do time cômico, que é uma coisa muito frequente no Homem-Aranha. Ele tá brigando com os heróis, mas ele tá jogando uma piadinha ali para divertir.
Então eu acho que desconcentrar o vilão, né? Até isso, eu acho que os roteiristas pelo menos tiveram essa dignidade de fazer essa meia-culpa e valorizar bem o Andrew Garfield, que foi o único Homem-Aranha que só fez 2 filmes, né? Cadê o terceiro? Todo mundo tem 3 filmes, tem uma trilogia, né? Quem sabe, né? Não é ele que vai enfrentar o Morbius e o Venom, né? Já pensou? Espetacular Homem-Aranha 3? De volta das cinzas. Aliás, meu Deus, que negócio aquele Morbius, mano. Pelo amor de Deus. Deixa quieto. Vamos agora, então, eu queria saber assim, como é que vocês observam, eu começo com o Danilo, depois passo para a Laís, como é que a história enriquece cada Peter Parker e quais as diferenças principais entre eles, assim, que vocês notam entre cada um desses Peter Parkers? Danilo, depois Laís. Olha, assim, Caio, eu vejo muito... Eu acho que aquele momento que eles interagem entre si ali, para quem, por exemplo, não lembra ou nunca assistiu todos os filmes, as 3 fases, ali faz ali um resumo muito simples das personalidades diferentes. Eu sempre vi o Tobey Maguire muito a versão dele do Aranha, meio classista, meio ingênua, romantizada, né? Do Andrew, aquele espírito mais anárquico, divertido, rebelde, querer fazer as coisas. E do Tom Holland, eu acho que é tipo uma junção desses dois. Eu vejo muito um jovem tentando lidar com as situações, tentando enfrentar algumas coisas a partir da insegurança e vivendo ali no mundo de super-heróis, né? Porque os outros dois não tinham esse aspecto, né? E nesse, o Tom Holland, ele já aparece já fazendo parte dos Vingadores, sendo recrutado pelo Tony Stark e já vivendo naquele mundo. E aí ele tem nesse terceiro filme a oportunidade, né, de assumir essa liderança. Porque eu sempre vejo, desde o final dos Vingadores, com a morte do Tony Stark, para mim tá claro que a Marvel vai colocar ali o Peter Parker como o cara que vai liderar, vamos colocar assim, quem sabe a parte ali do universo da Marvel, entre outras coisas. Então, eu vejo muito essa diferença de personalidade que eu acho que fica muito claro. Quem assistir aquele momento que eles interagem, conversam, falam sobre culpa, né, as coisas que eles não conseguiram cumprir, as inseguranças, eu acho aquela cena ali bem interessante e resumir um pouco a personalidade desses 3 Homens-Aranhas que tem a sua diferença, né, ainda que tenha a característica ali que é o peso de ser herói, de assumir a responsabilidade, entre outras coisas. Do meu ponto de vista, eu vejo o primeiro realmente, assim como o Danilo, muito mais romântico, até porque desde o início, a gente vê desde a abertura, é tudo pela Mary Jane. Ele é muito apaixonado, então tudo aquilo que ele faz, o que ele deixa de fazer, inclusive, é por ela, é o grande amor da vida dele. Então, ele é muito romântico e ele tem aquela ingenuidade, aquela fraqueza, ele é muito mais solitário, muito mais fragilizado. Ele não tem amigos como o Tom tem. Ele é aquele cara que trabalha pra caramba, tem muita coisa dando errado na vida, ele é humilhado, tenta fazer freelas, não ganha o dinheiro direito. Então, eu vejo esse primeiro personagem aí muito mais fragilizado, e isso cria uma empatia exatamente por conta dessa fraqueza dele também, do personagem, em situações que são muito próximas. O segundo, eu acho que ele vem muito raivoso, muito vingativo. Quando a gente vê o Peter do Garfield, eu vejo que ele vem muito... Acho que no primeiro ali, a gente vê que ele vai atrás de bandidos específicos, o bandido que tem a estrelinha ali no braço, que matou o tio. Então, assim, ele demora muito a entender, de fato, o personagem. Ele também, eu vejo como... Ele é diferente, ele não tem todo aquele nível de complexidade, até porque ele mostra, ele conheceu os pais simplesmente sumiram, ele cresceu com os avós ali. Então, ele tem uma narrativa muito mais apressada, eu acredito que até superficial. E aí a gente vem nesse terceiro que é já com o Tom Holland como intérprete, e eu vejo muito como ele chegar já num universo pronto para recebê-lo. Ele chega ali com todo um apadrinhamento.
Então, preparam o terreno. A gente está ali com o terreno todo pronto para receber o novo Homem-Aranha. Tem toda uma criação, um cuidado para inseri-lo nesse meio de super-heróis que a gente tem. E ele, como eu já falei antes, ele é o mais novo, tem ali uns 15 anos quando chega. Então, tem toda uma narrativa diferente, que é muito mais aceitável para a gente a forma como ele chega. Estava falando do Garfield, e aí eu me lembrei, assim, eu acho que a cena que ele salva, né, a MJ e a Zendaya, eu acho muito significativa naquela coisa que o Danilo falou, né, que é um reconhecimento, em muitos momentos ele faz, de ser um personagem que destoa um pouco do Peter Parker que a gente conhece, né, vingativo, enfim, e aquela cena quando ele a salva meio que o redime, assim, ou então ou meio que É uma cena se o Tom poética, Holland, né? se o Tom Holland ele tem a sua passagem da vida de adolescente para a vida adulta, né, que é muito retratada com algumas coisas do início do filme, né, ele no quarto, dentro de casa, no início do filme, na casa da tia, ele já no final do filme aparece sozinho no quarto lá, só ele, né, solidão. Mas eu acho que no caso do Garfield, ele também cria uma evolução do personagem. Isso do Tobey Maguire nem tem isso muito, né? Mas nele cria, que é tipo ele sair de uma espécie de luto, ele se libertar daquele cara vingativo e talvez ser esse mais próximo do Peter Parker, do Holland, do Maguire, pelo menos aquele Maguire, não esse aí que apareceu, mais solto, mais leve. É uma coisa assim meio, Caio, de se perdoar. Perdoar, né? exatamente. Se perdoar, lida ali com o luto dele, que ele deixou em aberto lá no segundo filme do Homem-Aranha, e ele se perdoa, né? Parece que toda aquela fúria, aquela rebeldia que ele tinha nos filmes, e com a morte, né, da Gwen Stacy, ele consegue ali se perdoar e elaborar ali essa perda mesmo, esse luto que ele carrega nas costas. E é quando o fanservice ele vai além do fanservice, ele tá junto de mãos dadas com a evolução da história dos personagens. Isso é muito importante, que às vezes acaba sendo um problema que a Marvel e a DC têm, né, nos seus filmes. Né? Tem muito fanservice, mas esquecem um pouquinho como é que esse fanservice está ali. E nesse caso é brilhante. Para a gente encerrar essa parte dos personagens e daqui a pouco e já entrar na direção, queria saber do Henrique o seguinte: tem a questão do retcon, né, que são a continuidade retroativa, ou seja, você chega ali e pega a história de um filme antigo e nesse filme atual você muda a visão sobre o que aconteceu lá atrás. Né? Isso foi uma crítica que aconteceu em relação ao Terceiro Homem-Aranha do Tobey Maguire, quando mostrou o que é a questão em relação ao assassino do tio. Eu queria saber se... sagrada. Exatamente. A minha pergunta é, dos retcons, tem algum que te incomoda assim, que transforma algo que você considerava meio que sagrado naqueles filmes antigos, ou não? Tá tudo bem encaixado dentro da história? Na verdade, me incomoda muito em relação à morte do tio Ben, né, do Homem-Aranha 3, porque ali foi a maneira que o Jaime ele encontrou de... todo vilão ele tem que ter alguma relação com o Peter, né? Seja no primeiro filme, que é o pai do amigo dele, no segundo é o cientista que ele mais admira, aí no terceiro, né, o que a gente vai ter que encontrar aqui para o Homem-Aranha o Peter ter uma motivação para combater? E não precisava disso. Fora que o Homem-Aranha 3 ele tem umas sucessivas coincidências que me irritam muito, apesar de ainda eu me divertir assistindo. Mas é aquele lance, né? O personagem já me cativou, já tenho toda a construção dos dois primeiros filmes, mas ali o terceiro filme ele me incomoda total, esse retcon do tio Ben, né? E é isso. Mas nesse aqui tem alguma coisa que você fala assim, pô, mexeram, não precisava. Os vilões, por exemplo, eles ficarem bonzinhos, te incomoda ou deixa passar? Não, porque no caso ali, os vilões ficarem bonzinhos é um meio termo. Na verdade, eles não querem morrer, né? O grande. O Peter, olha, se vocês voltarem agora, a grande chance de vocês irem pro saco.
Então é melhor eu tentar ajudar vocês aqui. O Octopus é meio reticente, mas tem até a piada, né, que o pessoal brinca do chip inibidor, né, que é que perde, o Octopus perde o controle, os braços que controlam ele, né, mexem com a cabeça dele. Aí o Peter reconstrói o chip, né. O Duende Verde tem a questão do... Vamos fazer aqui uma terapia dele. Fizeram a terapia do Duende Verde para lidar com a dupla personalidade, fizeram um coquetel ali para a bipolaridade dele ali. Eu acho que me incomoda mais essa questão do Peter. Eu sei que o Peter é um dos caras mais inteligentes da Marvel, um dos personagens mais inteligentes do universo Marvel. É o Peter Parker ali. Ele rivaliza com o líder do Quarteto Fantástico, ele rivaliza com a irmã do Pantera Negra. Só que ali pode ser uma coisa muito frágil ali, ele resolver tudo, fazer uns aparatos ali que vai curar todo mundo ali de todo mal, né? Eu acho que a solução de cura a respeito dos poderes e habilidades dos vilões, para eles voltarem, eu acho que os vilões ali, eles meio que ficam meio reticentes, né? Eles, eu vou sobreviver se eu abrir mão dos meus poderes, né? Tanto que é a chave de virada do Duende Verde. Eu acho que isso aí dá um pano pra manga e pode incomodar algumas pessoas. Mas ali a história já tá completamente envolvida e pra mim tá tudo certo. Dos filmes antigos, o que me incomoda é o envolvimento dos pais com a origem do Homem-Aranha e dos filmes do Tobey é a questão do Homem-Aranha ser o responsável pela morte do Tio Ben, que é uma coisa até meio que do Tim Burton, né? Que ele fez o Coringa ser o responsável pelas mortes do Thomas e da Martha Wayne. Então, sim, é uma coisa bem já foi usada e o pessoal também não aceitou muito bem no filme do Tim Burton. Falando de furos de roteiro, o Henrique pediu para falar sobre isso. Queria que você falasse quais furos do roteiro aí você não gosta. Eu queria que vocês elegessem cada um aí um furo de roteiro. Só que vocês têm, não sei se vocês, Liza e Danilo tem, mas por favor. São dois que eu tenho que me incomodam bastante. Pelo que eu entendi, todos os vilões e os Homem-Aranha chegaram ao mesmo tempo do feitiço, né? Fez o feitiço, deu a rachadura e eles voltaram. Tipo, tá a maior gazarra e os dois Homem-Aranha, tipo, o Perdidão em Nova York ali. Tipo, eles não estão acompanhando a confusão que tá acontecendo. E tem também a da... Esse aqui foi na internet que eu vi. O pessoal se questionando muito da nerfada, né? O pessoal brinca, né? Que deram no Doutor Estranho, né? O cara, ele era o Mago Supremo e o Homem-Aranha... Eu entendo o Peter ludibriar em cima da soberba, sapatear em cima da soberba do Doutor Estranho. Ele não levar o Peter a sério e ele acabar se perdendo. Só que, tipo, ele passar quase o dia todo fora, ele sem conseguir uma solução para voltar, eu acho meio esquisito, assim. Isso eu acho que poderia ser definido como um furo. Mas eu acho que ali foi para alimentar a narrativa, até mesmo para trazer os aranhas, né? O Ned e a MJ, ali foi a solução, acho que o roteirista encontrou para ele poder abrir o portal e os dois virem, assim. Mas acho que pode ser encarado como furo também. Não tem... Fora que tem o Electro, né? O pessoal tava bagunçando na internet também, o Electro saber... Parece que no Homem-Aranha... Eu não lembro se no Espetacular Homem-Aranha 2 o Electro descobre que o Peter Parker é o Homem-Aranha, né? E ele tá ali de volta. Pode ser visto também como um furo. Mas eu acho que o Harry Osborn cochichou no ouvido dele que o Peter Parker era o Homem-Aranha. Vamos dizer assim. Então tá tudo de boa. Danilo, você tem algum assim, algo que te incomoda, uma forçada de barra ou não? Olha, eu me incomodo muito, Caio, com a decisão lá do Peter, né, de não querer devolver. Tudo bem, a gente entende que se ele devolvesse não ia ter filme, né? Mas assim, me incomoda muito a decisão dele de... Na verdade, não é decisão, é falta de uma justificativa para ele não devolver os vilões conforme, né, o Doutor Estranho informa que tem que devolver, independente se eles vão voltar mortos para a realidade. Então eu tenho esse problema com o filme, que eu acho que todas as justificativas para as ações de alguns personagens, elas não são consistentes. Eu já tinha falado da questão do Doutor Estranho, né, a justificativa dele
de fazer o feitiço não tem para mim uma grande força, né? O personagem em si, ele é muito caracterizado pelo roteiro ali de uma forma bem frágil. A gente podia até esperar um Doutor Estranho se fosse naquele filme solo dele, que ele era muito arrogante, né? Um cara que estava ali descobrindo os poderes, então tinha aquela impulsividade dele, já que ele é um médico, né? Ele traz essa arrogância. Agora, o Doutor Estranho que a gente viu no como é que se diz? Nos Vingadores. E para esse aqui do Homem-Aranha, me parece assim um personagem assim bem diferente, como se fosse uma realidade paralela ali, com uma característica bem diferente. Então, todas essas decisões que envolvem as ações do personagem, eu senti a justificativa muito fraca. Me incomodou muito essa questão do Peter querer manter os vilões aqui. Ok, é uma forma também de trazer eles e fazer que o filme cante na porradaria, né? Os personagens se unem, mas faltou para mim uma justificativa ali do roteiro plausível, né? Então, para mim, é isso que eu vejo como furo de roteiro. Mas você tem algum assim que você fica, meu Deus, não gostei disso aqui, o que está acontecendo? Não, acho que o filme todo eu me senti um pouco incomodada por esse excesso de bondade ali do Peter e esse senso todo dele de justiça, de tentar tornar todo mundo muito bom para voltar para o seu mundo, mas foi algo aceitável, até porque a gente já nem esperava tanto o retorno de todos esses vilões. Então, para mim, eles voltam ali um pouquinho antes de cada um morrer no seu respectivo universo. Então, para mim, foi algo aceitável. Você estava falando, vai por aí um pouquinho, porque se é um coming of age, se é o personagem ficando adulto, seria legal que ele se reparasse com a realidade de que nem todo mundo vai ficar do jeito que ele quer, nem todo mundo vai ficar bonzinho, vai ter gente que é escrota mesmo e que vai querer tocar o caos. Enfim, aí eu fiquei pensando um pouco nisso, mas é o Homem-Aranha, né? Ele consegue tudo o que quer. Sim, exatamente. Se fosse o filme do Batman, todo mundo tinha ficado mal. Mas eu só achei isso, assim, se é um filme que mostra um amadurecimento, o amadurecimento traz esse tipo de coisa, assim, até porque os interesses são outros, né? Enfim. A gente tira essa questão do Peter querer salvar os vilões, até mesmo pela Tia May, né? Que ela fala pra ele na festa, né? Quando ele diz, não, já vou mandar todo mundo de volta. Aí a May fala, não, mas esse cara precisa de ajuda, né? E ela tá falando ali com o cara que vai matar ela daqui 30 minutos, né? 20 minutos depois ele mata ela. Então, tipo, era aquele lance, ele vai com essa ideia na cabeça, ele chega lá, ele pergunta pro Doutor Estranho o que vai acontecer, aí, pô, esses caras provavelmente vão morrer aqui lutando com o Homem-Aranha, eles morrem lutando contra o Homem-Aranha. E aí ele lembra ele, com certeza, as palavras da May martelam a mente dele ali e ele vai, pô, não, vou ter que salvar esses caras aqui. E é canon, tem muitas histórias do Homem-Aranha, ele se metendo, por exemplo, tem uma história que ele toma um tiro no lugar do Duende Verde. O Duende Verde vai levar um tiro, ele se mete no meio pro Duende Verde não morrer. Que é o cara, é o pior vilão dele, é o cara que ele mais detesta na face da Terra, mas pro cara não morrer, ele põe o ombro dele na frente e ele pega a bala. Na cabeça do cara. É por isso, assim, ao mesmo tempo que eu tive esse pensamento, também, assim, é um Homem-Aranha, é um herói que não tem... É um herói até, digamos, puro, ele tem uma certa pureza nele e tal, dá para entender. Mas eu fiquei nesse contrassenso, porque ao mesmo tempo que tem isso, tem essa questão de ser uma história de amadurecimento. Amadurecimento a gente lida com esse tipo de coisa, né? As coisas não são como nós queremos e as pessoas não são boas como a gente deseja que sejam. Vamos então falar um pouquinho das cenas de ação, da direção mais especificamente do John Watts, que está sendo bastante criticada, e eu vou ter que admitir, eu concordo um pouco, acho que é um tanto quanto preguiçosa. As cenas de ação, pelo menos, eu olho, por exemplo, a cena final na Estátua da Liberdade, você mal consegue distinguir que está na Estátua da Liberdade, tem um escudo do Capitão América ali, e você mal vê o escudo, aí eles estão lutando em cima do escudo, a câmera está fechadinha, você não tem uma dimensão como você via, por exemplo, aquela cena que a gente estava falando há pouco, do trem. Ela é espetacular porque você pega ela está fechada, depois está aberta, você tem uma noção espacial de onde você está. E eu pego especificamente esta cena
da Estátua da Liberdade, porque é uma cena que fecha o filme e tudo mais, e que deveria ser espetacular. Eu queria saber então de vocês, começando com o Danilo, se a direção do Jon Watts te incomoda como me incomoda, ou você acha que não, é aquela direção padrão dos filmes da Marvel, que às vezes um ou outro consegue se destacar, o Ryan Coogler, a Cole Izzo para o bem ou para o mal, aí vai a gosto do freguês, mas para você, como é que você encara isso? É algo que afeta o filme? Poderia ser melhor? Sua visão, por favor. E depois o Henrique e a Laís também. Eu também tenho uma visão muito parecida com a tua, Caio. Eu acho que o Jon é um operário padrão, bem característico da Marvel. Eu até acho que ele se sai bem melhor quando ele tem que filmar alguma cena dramática. Eu acho que ele consegue ali até dar uma variação. Mas eu vejo assim, se a gente fosse perguntar dos 3 filmes do Homem-Aranha com Tom Holland, cita uma cena nos 3 filmes que é memorável. Eu me esforçando, eu colocaria aquele combate ilusório ali com o Mistério no filme anterior. Gosto muito. Que eu gosto, né? Eu acho que ali o momento ali que não sei se a Marvel permitiu ou alguém dirigiu ali em segredo, porque realmente é uma cena que eu acho que é bem visualmente bem criativa, forte, né? Bem criativa. E a cena que eu mais gosto desse filme é exatamente a do apartamento, a briga. Não é nada assim de outro mundo, inesquecível, mas eu acho que é a cena ali mais interessante ali, que tem uma certa variedade. Mas o Jon, ele nunca, pelo menos assim, nos filmes que ele fez do Homem-Aranha, cenas memoráveis. Eu até diria que essa cena final, né, poderia até ser mais apoteótica, ela é escura, né? Como o Caio falou, assim, você não tem essa variedade de dimensão de espaço. Eu até vou ser franco, o pessoal malha muito o Homem de Ferro 3, mas, por exemplo, aquela cena final que também bem, eu acho bem semelhante com essa do Homem-Aranha que o Shane Black fez. Eu até acho bem mais interessante que esse desfecho em relação ao Jon Watts. Eu pelo menos acho que falta ali, pelo menos ao Jon, né, aquele talento ali mais diversificar um pouco que a gente tem com os irmãos russos. Eu gosto, pelo menos nos Vingadores que ele fez, no Capitão América, ele traz uma variedade assim interessante nas cenas de ação. Faltou consultar ali o Sam Raimi, né? Eu até acho estranho, porque o Sam Raimi agora é da Marvel, né? Ele vai dirigir aí o segundo filme do Doutor Estranho. Podia ter aparecido ali nos bastidores, falar, olha, deixa comigo aí, Jon, eu filmo aqui essa cena aqui, né? A gente entrega com o teu nome, mas eu te ajudo aí. Eu sempre achei interessante como o Raimi, ele sempre aproveitou bem as habilidades do Homem-Aranha, né? Para explorar... Sim. A elasticidade do personagem. Ele bota o Homem-Aranha pulando entre os prédios, aí ele passa no vão do caminhão, da carreta. Tu vê ele fazendo o Homem-Aranha mexendo os braços e tipo se conduzindo como se fosse uma espécie de títere, né? Ali por Nova York. Ele pula, ele passa entre a fresta de uma passarela para chegar no metrô do outro lado, ele se arrasta no chão. Tipo, o Raimi, ele sempre aproveitou bem essas coisas e o Watts não tem isso. O Watts, ele é bem padrão quando ele usa o Homem-Aranha, assim, no final, assim, principalmente no terceiro ato. Ele faz aquilo que o público espera. Os 3 correm junto, pulam juntos, dá aquela pirueta e a pose do super-herói. Mas depois vira uma bagunça, tu não sabe quem é o Tobey, quem é o Andrew. Tu vai reconhecendo pela voz, né? Mas essa cena que você tá comentando, que é a apoteótica dos 3 lá, tal, juntos... Ela é assim, se você der ali para qualquer diretor que está em Hollywood, assim, na boa, 90% vão fazer igualzinho, porque sim, é verdade. Não tem absolutamente nada. A cena ela tem criatividade que você pensa, pô, mas é exatamente aquilo que eu pensei. Como poderia ser, porque ele não traz absolutamente nada de novo. Eles também, com as teias, né, lançando assim, é igualzinho. Eles passando é desse jeito. Eles passando as curas um pro outro, foi tipo... Era exatamente... não teria como... Eu não faria diferente, assim, né? Mas dentro de uma mente criativa, um Raimi, ali até eu vou botar lá um pouco mais lá no alto, assim, um Spielberg. O que ele faria visualmente como era um James Cameron, né? O que ele faria visualmente com o Homem-Aranha? Eu não vou nem tão longe. Vamos pegar aqui o Ryan Coogler, que estava no Pantera Negra. Ele ainda cria né? várias grandes... Tá passando mal de bocados.
Ainda tá passando maus bocados, tá tentando vacinar o elenco. Mas, assim, a colisão mesmo, assim, a gente pode ter várias restrições ao Eternos, mas é um filme que tem momentos que são extremamente bem filmados, que são bonitos de se verem, independente se o filme tem seus problemas ou não. Mas eu duvido, eu tenho minhas dúvidas se a Chloe dirigiu alguma cena de ação ali. Ela gosta dos momentos humanos ali. Agora, se ela fez aquelas cenas de ação, eu não sei. Né? Apesar de eu gostar muito de alguns momentos ali de ação. Por isso que eu acho que o John podia ter chamado o Sam Raimi, né? Já que os dois agora estão segunda unidade, né? Um diretor de segunda unidade que tenha uma aptidão visual, né? Sempre tem essa conversa, dirigir ali. Mas a minha cena favorita aí também é do apartamento desde o início da construção, que inclusive deixou a minha filha tensa, porque o Peter começou a ficar agoniado, né? E teve o sentido aranha dela. Aí a minha filha olhou para mim e falou: pai, alguém vai aprontar alguma coisa, né? Ela perguntou pra mim, né? Quem é que vai aprontar, pai? A minha filha assiste o filme, vamos assistir o filme, vamos acompanhar aí. E, tipo, toda a construção ali visual pra chegar o Duende se revelar lá que ele tá doidão de novo, que ele vai deixar tudo pesadelo, até o final e a conclusão, pra mim foi a melhor cena de ação do filme. Seguida pela luta do Dr. Octopus no viaduto, que também foi muito legal. Mas aquela cena, o alerta dele... que ele tem, eu acho que é chupado totalmente lá do Sam Raimi, lá daqueles primeiros filmes, não tem nada de original dele, mas é lógico, faz uma referência, mas eu acho que ele poderia até trazer um pouquinho algo diferente com as suas referências, né? O sentido aranha, na verdade, é uma coisa do personagem, né? Independente se é do Raimi ou não, é uma coisa que acompanha. Como isso funciona, né? É a forma como você traduz isso para a tela. É lógico que ali ele quis fazer uma referência ao primeiro filme, mas eu acho que esse sentido aranha aparece várias vezes no filme. Pô, tudo bem, faz a referência uma vez, agora faz o teu jeito. Como é que você faria dessa? E eu acho que ele não faz, ele é preguiçoso. Eu acho legal na Dimensão Espelhada que tem uma menção ao sentido aranha, né? O visual dos quadrinhos, que é aquele choquinho que dá o nervosinho na cabecinha dele. Tipo, tem uma coisa que o pessoal que assiste, os fãs reclamam muito pela ausência do sentido aranha. Eu acho que também a Marvel escutou os fãs nisso aí, porque os fãs enchem o saco pelo sentido aranha, né? E como o filme ele faz uma ode ao fanservice, né? Eu acho que eles, vamos usar o Henrique, agora que tu falou, né, eu lembrei dessa Dimensão Espelhada aí. E aí entra também nesse ponto. Eu esperava um momento ali meio grandioso. Eu acho aquela cena ali básico do básico. O básico do Doutor Estranho ali, do fundo do quintal do Doutor Estranho ali. Pois é, cara. Eu fico pensando aqui, imagina o Sam Raimi hoje, porque eu acho que um dos problemas que eu sinto muito dos primeiros filmes lá do Homem-Aranha, Homem-Aranha 1 e 2, assim, os efeitos não são ruins, mas a gente nota que ainda naquele padrão não é o padrão de hoje que a gente tem. O boneco, né? A gente vê que é um boneco digital. Né? Agora imagina hoje que a gente tem uma facilidade maior, né? A questão do efeito visual fica tudo bem mais incorporado dentro dos filmes. Imagina o quanto o filme do Sam Raimi ia ser beneficiado, principalmente nessa sequência do trem, entre outras. Rapaz, vendo a pós-créditos, né, bicho? Pode ver que teu olho vai brilhar, né? No universo do multiverso da loucura aí com o Doutor Estranho e com a Wanda. O Sam Raimi acho que vai arrepiar aí em algumas decisões visuais ali. Porque, tipo, tu vê o salto visual que dá do filme pro outro, pelo trailer, né? Sim. Você, Laís, por favor. Gosta da direção do John Watts? Acha que a gente tá pegando pesado? Não? Como é que você avalia? Então, quando o Danilo entrou e já foi falando, eu acho que ele ficou muito próximo daquilo que eu de fato acredito. Que quando tu perguntou, eu puxei assim pela memória, eu falei, qual uma cena memorável aqui, Laís, para você comentar? E eu não achei. E eu não lembro de nenhuma cena assim memorável, uma de ação que eu tenha gostado demais. Eu lembro do Mistério, mas para mim foi criativo, bonita. Mas especificamente, nesse de agora, eu não lembro de nenhuma que eu acho muito boa. Essa cena realmente da estátua eu achei escura, achei distante, ou então ele fechou muito em alguns momentos. E
Eu realmente gosto muito daquele momento em que o Homem-Aranha sai pulando entre os prédios ali, ele vai saltando, aquela coisa mais aberta, e depois ele foca assim no rosto, que dá pra gente ver direitinho os detalhes do colã que ele tá usando, e eu senti falta muito disso, porque acho que a gente só teve isso no momento final, quando ele já tá com aquele novo uniforme, e aí ele vai, entra no quarto ali, depois ele sai daquela neve toda que é Natal. E aí, assim, é o único momento que eu vi, e é uma coisa que eu gosto bastante, pelo menos nos 3 primeiros a gente teve muito disso. Tem aquele momento em que ele tá super feliz e ele vai saltando. Eu gosto muito desse tipo e eu senti muita falta nesse último. Eu acho que deveria ter um pouco mais daquele momento livre do Homem-Aranha. Bem, estamos chegando perto do fim, gente. Tem mais 2 perguntas para vocês. A primeira estamos vivendo o hype do filme, lançamento espetacular e tal. Quando acontece esse tipo de coisa, quando vocês reassistem o filme dá uma queda, não dá, depende de cada produção. E o que vocês esperam em relação ao Homem-Aranha? Assim, quando baixar a poeira, esse Homem-Aranha ele vai subir, vai descer? Assim, tentando colocar agora o racional na próxima vez que assistir o filme, porque a gente já estava vivendo a eletricidade da estreia. Qual a expectativa de vocês em relação a isso? Vou começar com o Henrique, nosso Homem-Aranha. Caio, independente, é óbvio que eu matutando 2 dias depois de assistir o filme, vem coisas na cabeça, vem sobre possíveis situações que eu não gostei do filme, né? Mas é um filme que eu vou ter carinho, cara. Tipo, ele pegou uma ideia que poderia ter dado muito errada, né? Ele juntou um fanservice ali, ele fez uma caldeirada, uma feijoada ali de referências, botou um monte de personagens em excesso, praticamente. Eu fiquei lembrando do último Star Wars, né? Foi aquela tragédia ali, porque ali escutaram fãs também. Foi um filme que escutou os fãs, vamos botar entre aspas assim. E a Disney acovardou a Disney ali. E eu fiquei, cara, é isso. Os caras fizeram direitinho o dever de casa, apesar de alguns erros e falhas do roteiro. É um filme absurdamente divertido, colorido. Ele sobrevive. Ele não existiria sem o passado, sem a bagagem dele, né? Vamos dizer assim, né? Mas ele não existiria se não tivesse toda a história por trás ali pro fundo, se tivesse tudo o que aconteceu. E é um filme que vai sobreviver? Com certeza, porque é um filme que juntou o Andrew Garfield, o Tom Holland e o Tobey Maguire, mesma história, no mesmo cenário, no mesmo diálogo. Eu acho que as pessoas, elas até nem ligam mais pra história a partir dali, tá? Os 3 juntos ali, estão conversando, eles estão apontando pro outro, eles estão fazendo referência. Cara, a tua teia sai do teu corpo, que história é essa? Né? Pô, eu queria ter enfrentado o alienígena. Quem é os Vingadores? É uma banda de rock? Você entrou pra uma banda, né? Então, tipo, tem toda uma interação ali, uma humanidade entre os personagens. E o Jon Watts, ele pode até não ter dirigido boas cenas de ação, mas tem bons momentos nos 3 filmes, né? Que eu gosto muito, que eu lembro, assim, com carinho. Por exemplo, a cena do baile do primeiro, né? Que termina com um prédio caindo em cima do Peter, que remete a uma HQ antiga, que ele passa a história toda debaixo de um prédio, chorando, que ele tem que salvar a Tia May. E o segundo tem a cena do mistério, que ele usa o poder dele total ali, as habilidades dele com os drones. E nesse terceiro, cara, tem a cena do apartamento, tem a aparição do Dr. Octopus, tem aquele todo o fanservice. O Jon Watts não pode ser o diretor mais brilhante do universo, pode ser realmente o cara ali que está fazendo a obra ali, o Kevin Feige faz isso, vou lá e faço. E o que eu fico meio preocupado ali na questão é porque ele vai dirigir o Quarteto Fantástico, né? E o Quarteto Fantástico são 4 super seres com habilidades que o cara teria que ter uma criatividade bastante aguçada para explorar bem o potencial deles. E eu não acho que seria não acho que foi uma boa escolha botar o Watts ali. Ali teria que ser um russo, né? Ou alguém que